Programa Palavra Espírita, apoio cultural, Pampeiro S.A. Drogaria São Francisco, sempre ao lado da comunidade. SEDIC, Sociedade Espírita Divulgadora Cultural. Brande Esportes, Foco Construções, Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Escritório de Contabilidade Novo Tempo. Estamos iniciando mais um programa Palavra Espírita, agradecendo aos nossos apoiadores culturais, Pampeiro S.A., Brand Esportes, Drogaria São Francisco, SEDIC, Lar de Joaquina, Escritório de Contabilidade Novo Tempo e Foco Construções. E hoje o nosso programa, para nossa alegria, já que estamos vivenciando o mês de setembro, trazemos uma pessoa que luta muito contra o suicídio. E esta pessoa que vocês vão conhecer agora chama-se Jorge Brandão. Jorge, é uma alegria, um prazer muito grande recebê-lo no nosso programa para falar a respeito disso que derrota tantas pessoas e tantas famílias. Eu que agradeço, Jader e Moacir, o gentil convite de estar aqui para falar um pouquinho do trabalho do CVV, para falar da nossa doutrina espírita, né, que tem tantas informações preciosas para nós. E a boa notícia que nós trazemos hoje é que o suicídio pode ser prevenido, pode ser evitado. E no decorrer desse encontro, vamos tentar trazer um pouco mais de luz sobre esse tema, que é um tema tabu ainda na sociedade e até dentro das casas espíritas. Então vamos tentar juntos, né, trazer um pouquinho mais de luz sobre esse tema, especialmente no Setembro Amarelo, que é um mês internacional de prevenção do suicídio, criado pela Organização Mundial de Saúde. Pois não. Brandão, existe uma estatística sobre o suicídio no Brasil e no mundo? Existe. Embora se comprove, né, que o suicídio ele é subnotificado, muitas vezes não se tem os números exatos, porque muitas mortes que são provocadas, auto-infligidas, elas são registradas, por exemplo, às vezes como uma queda, como um acidente. Né? Mas dos suicídios notificados, nós temos uma triste estatística, um número muito alarmante, porque se nós somarmos hoje todas as guerras que existem no mundo, todos os atentados, o número de mortes, que é muito elevado, ainda é menor que o número de suicídios. Nós temos hoje, no mundo, em torno de 1 milhão de suicídios anualmente. Nossa, é muita coisa. Isso que nós temos pelo menos 30 países onde é proibido fazer o registro, né, de casos de suicídio. Então, é um número alarmante, é uma epidemia que ainda é silenciosa pelo tabu que existe para falar sobre a respeito do suicídio. Muito bem. Brandão, Setembro Amarelo. Poderia falar para nós a respeito disso? Isso. A partir de 2015, a Organização Mundial de Saúde criou o Setembro Amarelo. E criou por uma necessidade, né? Porque ela percebeu a importância de nós trazermos luz a este tema, a esse assunto tão importante. E a conclusão dos médicos, psiquiatras, estudiosos, suicidólogos, né, que existem profissionais da área da saúde, especialistas, é que é preciso falar sobre esse assunto. É preciso trazer esclarecimentos sobre esse assunto, e porque principalmente o suicídio, em até 90% dos casos, ele pode ser prevenido, ele pode ser evitado. Então, o Setembro Amarelo, a proposta é fazer com que as pessoas desse mês conversem mais sobre esse assunto, que entendam por que e como o suicídio pode ser evitado e que se leve um pouco mais de esperança para todas aquelas pessoas que estão em sofrimento, né? Estão em conflito com a sua própria vida ou que perderam o sentido de viver e que pensam, né, nessa triste alternativa como solução. Perfeito.
De acordo com os pesquisadores da Universidade de Glasgow, 90% das pessoas que cometem suicídio sofrem de alguma forma de doença mental, principalmente depressão ou dependência de álcool e outras drogas. O que você nos diz sobre isso? Exatamente, isso é um estudo, são estudos feitos por profissionais da área da saúde e esses distúrbios mentais, emocionais, né, podem atingir graus variados. Né? Então é importante que se identifique, as pessoas que estão sofrendo, sendo acometidas, né, desse distúrbio, porque através do esclarecimento nós conseguimos evitar, conseguimos ajudar e até tratar isso. A medicina evoluiu muito, a psicologia também evoluiu muito. E então, quando nós buscamos solução para o problema, ele pode acontecer. Eu cito como exemplo, como nós sabemos hoje, como evitar a dengue, por exemplo. Né? Perfeito. A gente sabe porque é amplamente divulgado que nós não devemos deixar a água parada, né? E nós temos que fazer uma prevenção, e é assim que se combate uma enfermidade, falando sobre como é possível evitar. E quando se nós estamos, por exemplo, com um problema na perna, um trauma na perna, nós vamos procurar um ortopedista, né? Perfeito. Se nós estamos emocionalmente abalados, nós temos que procurar ajuda. E infelizmente, especialmente no Rio Grande do Sul, nós temos essa triste estatística que mostra que o Rio Grande do Sul é campeão de suicídios no Brasil. E uma das estatísticas, os números mais altos do mundo. Então isso preocupa, porque o gaúcho tem às vezes uma certa resistência, né? Principalmente o homem, né? De procurar ajuda, de buscar ajuda, de dizer, não, eu resolvo, né? Deixa para mim que eu resolvo. Na verdade, todos nós sempre vamos precisar uns dos outros. Perfeitamente. Né? Então é importante que a gente tenha essa humildade e procure buscar ajuda. E importantíssimo também é que as pessoas compreendam e saibam ajudar essas pessoas. Porque quando a gente diz como prevenir o suicídio, através dos sinais que a pessoa passa. A pessoa pode não sair pela rua dizendo abertamente que vai se suicidar, mas ela dá sinais. Que sinais seriam esses? Pois e esses sinais que são tão importantes, que a pessoa diz, olha, a vida para mim não tem mais sentido, eu estou me sentindo um peso, né? Não sei se vale a pena eu continuar. A pessoa se isola, não fala, as coisas que ela gostava de fazer, ela deixa de fazer, né? Ela procura se afastar. Fugir do mundo, diríamos fugir, assim. Exatamente, ela procura fugir, ela começa a ver a vida em preto e branco, né? E começa a dar sinais claros disso. Ocorre que na nossa sociedade, que é uma sociedade competitiva e de consumo, né, muitas vezes, ou até na maioria das vezes, nós não temos tempo um para ouvir o outro. E as pessoas às vezes perguntam, mas o que eu vou dizer para aquela pessoa que vem e fala para mim, olha, eu estou pensando em me suicidar. Normalmente a reação que ela encontra na sociedade das pessoas é uma reação negativa. A pessoa diz, olha, tu tá louco, para com isso, vamos mudar de assunto. Exatamente. Sim. Quando, na verdade, a pessoa está dando uma abertura para que aquele assunto venha à tona. É um pedido de socorro que precisa ser interpretado, valorizado, né? E encarado com naturalidade. Perfeito. Não precisa, o que eu vou dizer? Começamos dizendo assim, vamos conversar sobre isso? Vamos conversar, eu quero conversar, eu tenho tempo para falar contigo. Me conta o que tu está sentindo, quais são os teus sentimentos, né? O que está acontecendo contigo. Pode confiar, vamos conversar. Então isso muda. Isso é capaz de fazer a diferença entre a vida e a morte. Porque não é conselho que a pessoa precisa. Não é comparação da situação dela com a minha. Correto. O que ela está vivenciando é um sentimento exclusivo dela. Não podemos comparar com os nossos sentimentos. Não podemos também dizer que isso não é nada. Né? E o que ela está sentindo é real. Ela está sentindo aquilo do jeito dela. Eu cito um exemplo, né? Um atendimento do CVV. Uma senhora um dia me ligou e disse assim, eu sei que vocês trabalham com assuntos sérios, que fazem a prevenção do suicídio, e eu não quero tomar o tempo de vocês, mas eu estou ligando porque meu cachorrinho morreu. E eu disse, não, mas esse assunto é importante para a senhora, é importante para nós também. Vamos conversar. Ele era meu companheiro, né? Eu agora não sei o que fazer, estou sem ele, preciso conversar, preciso desabafar.
falar da minha dor. E as pessoas às vezes não compreendem. Pode dizer para ela assim, não, vai ali e compra outro. Sim. Tem outras raças. Né? Quando na verdade aquele amigo é insubstituível. E ela precisa conversar e desabafar sobre isso. Precisa sentir a dor dela, precisa trabalhar essa dor também. Trabalhar essa dor, ter o tempo para falar dessa dor. Isso. E quando ela é ouvida, ela é compreendida, ela consegue reorganizar os seus pensamentos e consegue com mais facilidade virar essa página. O Brandão, ele falou sobre o CVV, e o Brandão é fundador, hoje coordenador do CVV de Santa Maria. Rapidamente, em poucas palavras, Brandão, CVV, o que vem a ser o CVV e como é que as pessoas, os potenciais suicidas, podem se socorrer junto ao CVV? Qual é o procedimento? Como é que eles fazem? É importante, Jadra, essa questão, até para dar oportunidade para nós falar um pouquinho sobre o trabalho do CVV, o Centro de Valorização da Vida. Ele existe no Brasil há 55 anos. É a única organização não governamental que tem um telefone de 3 dígitos, que é o 188, e que trabalha de forma gratuita, sigilosa, durante as 24 horas do dia. Então, todas aquelas pessoas que queiram compartilhar os seus sentimentos, que precisam desabafar, que querem conversar, podem ligar para nós a qualquer momento. Vão encontrar um voluntário no outro lado da linha, preparado para fazer essa escuta amorosa, sem nenhum julgamento, sem preconceito nenhum. Isso é muito importante, né? Sem nenhum julgamento. E sem nenhum preconceito, se colocando ao lado daquela pessoa, nem acima nem abaixo, se colocando ao lado dela, né? Pelo tempo que ela desejar. Nós temos ligações, às vezes, que duram mais de 2 horas. E o número do CVV? É 188. E a ligação gratuita? Gratuita. Também a nossa sede fica na Estação Rodoviária de Santa Maria. Quem quiser pode ir pessoalmente lá. Também pela internet, cvv.org. Né? É uma organização não governamental reconhecida pelo Ministério da Saúde como de utilidade pública. Né? Então é um serviço sério, feito por pessoas que realmente desejam ajudar, né, e que estão preparadas e treinadas para isso. Inclusive, quem quiser, quem desejar ser voluntário do CVV, é muito bem-vindo. Pode se inscrever através do telefone 188 ou pessoalmente na estação rodoviária, que nós vamos ter cursos. Durante o ano nós temos 1 ou 2 cursos de preparação de novos voluntários. Então a pessoa fica inscrita e assim, umas semanas antes do curso a gente liga e confirma e ela pode fazer o curso. Para ser voluntário do CVV, a pessoa precisa ter tempo disponível, né? 4 horas e meia semanais, que é o tempo do plantão, mais encontros mensais, que são encontros de atualização, ser maior de 18 anos e gostar, né? Gostar de pessoas, gostar de trabalhar. É um trabalho voluntário, né? Meritório. E como meritório? Né? Que realmente está aí há 55 anos, né, no Brasil, buscando salvar vidas. Perfeitamente. E qual seria a forma mais adequada para socorrer essas pessoas? É realmente o diálogo, Brandão? O diálogo é importantíssimo, porque quando nós conversamos, nós nos ouvimos. Né? Porque enquanto nós estamos falando conosco mesmo, nós estamos fazendo um monólogo. Né? Agora, quando alguém te ouve, né, espelha e diz o que tu estás falando, reflete o que tu estás falando, nós começamos a pensar. Eu te dou um exemplo também de atendimento. Certo. A pessoa me liga e diz assim, olha, eu estou ligando para ele porque eu odeio meu pai. Um jovem ligou. Eu estou ligando porque eu odeio meu pai. Aí eu digo assim, você está me dizendo que odeia o teu pai? Aí ele responde, não é que eu odeie meu pai, a gente brigou, né? A gente teve uma briga feia e aí agora fiquei com esse ódio. Né? Já mudou a forma que ele estava percebendo esse ódio. Certo. E aí ele diz, pois é, que na verdade eu acho que ele sempre preferiu o meu irmão, né? Porque o meu irmão foi o preferido. Também não sei o que aconteceu, talvez tenha algum motivo. E nesse diálogo, nessa conversa, ele vai encontrar a resposta, ele mesmo vai encontrar as respostas. É muito comum, no final de uma ligação, por exemplo, de 1 hora, a pessoa nos dizer assim, olha, adorei conversar com vocês, os conselhos que vocês me deram foram fantásticos, a gente não deu conselho nenhum. Aí a gente diz, olha, eu não te dei conselho, eu simplesmente te ouvi
E tu encontrou as respostas, porque tu tem condições. Exatamente. As respostas estão dentro de nós. Nós precisamos de alguém que facilite esse encontro. Então, o trabalho do voluntário do CVV tem até alguma semelhança com o atendimento fraterno das casas espíritas, né? É um trabalho de facilitador. Facilitar que a pessoa encontre condições, né? Tirar alguns obstáculos para que ela encontre solução para os seus desafios. Com certeza. Estamos encerrando o primeiro bloco do programa Palavra Espírita, que trouxe hoje, está trazendo hoje, melhor dizendo, o Jorge Brandão, fundador e coordenador do CVV, Centro de Valorização da Vida de Santa Maria. Nós agradecemos aos nossos apoiadores, Pampeiro S.A., CEDIC, Drogaria São Francisco, Brand Sports, Lar de Joaquina, Foco Construções e Escritório de Contabilidade Novo Tempo. E você que deseja participar do nosso programa, sugerir pauta ou mesmo fazer perguntas, sejam quais forem as perguntas, acesse o nosso e-mail programa.palavraespírita@gmail.com ou através da nossa página no Facebook. Voltamos já. Programa Palavra Espírita. Apoio Cultural. Pampeiro S.A. Drogaria São Francisco, sempre ao lado da comunidade. CEDIC, Sociedade Espírita Divulgadora Cultural. Brand Esportes. Foco Construções. Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Escritório de Contabilidade Novo Tempo. Uma conversa pode transformar uma vida. Por isso, compartilhe conosco aquilo que você não divide com mais ninguém. O CVV está com um número novo. Ligue 188. A ligação é gratuita de qualquer localidade do estado. Atendimento 24 horas. Disque 188 e converse com um de nossos voluntários. CVV, Centro de Valorização da Vida. A linha que faz você seguir em frente. Estamos iniciando o nosso segundo bloco do programa Palavra Espírita, agradecendo aos nossos apoiadores culturais, Pampeiro S.A., Brand Sports, Drogaria São Francisco, CEDIC, Lar de Joaquina, Foco Construções e Escritório de Contabilidade Novo Tempo. Está conosco hoje o fundador e coordenador do CVV de Santa Maria, Centro de Valorização da Vida, Jorge Brandão. Jorge, agora vamos entrar um pouco mais sobre o foco do programa, que é a doutrina espírita. E já te pergunto o seguinte: qual a visão da doutrina espírita a respeito do suicídio? Bom, esta é uma pergunta bastante ampla, né, que nós poderemos falar bastante. Estamos aqui com colegas, com irmãos espíritas, e a gente sabe o quanto o espiritismo pode e tem a falar sobre isso, com todo respeito às doutrinas, às demais religiões, mas nós, no Espiritismo, temos realmente provas concretas, né, das consequências do suicídio. São inúmeras obras, são milhares de comunicados, né, que nos chegam do sofrimento que ocorre após o suicídio. Hoje, né, nas milhares de sessões mediúnicas que nós temos no Brasil, diariamente chegam até nós irmãos em busca de socorro. Irmãos que desencarnaram pelo suicídio e que estão amargamente arrependidos, né, que sabem, né, que provaram as consequências danosas, né, desse ato. E a gente tem que dizer, esclarecer que o Espiritismo não é contra o suicídio. Desculpe, não é contra o suicida, ele é contra o suicídio. Mas o suicida, ele precisa de apoio
precisa de ajuda, precisa de compreensão, né? E nós, espíritas, podemos ainda fazer um trabalho com mais atenção nesse aspecto do suicídio. O que pensar, Brandão, segundo a doutrina espírita, do suicida que comete o suicídio para fugir das misérias e decepções da vida? Bom, é importante lembrar que todos os desafios que nós temos aqui na Terra foram, a maioria, planejados por nós mesmos, né? No plano espiritual. Então, quando nós estamos aqui, nós temos temporariamente perdida a memória do plano espiritual, mas nós temos em nossa consciência uma lembrança, uma vaga lembrança, como se fosse uma intuição do que nós temos realmente que passar e as condições que nós temos para suportar. Nós jamais estamos sozinhos, né? Temos o apoio do plano espiritual, temos os nossos guias, mestres, amigos, a nossa grande família no mundo espiritual que nos apoia. Então, é importante dizer que aquele irmão que busca antecipar o retorno à pátria espiritual, né, que seria esse o termo espírita mais correto, né? Ele não faz isso porque... Ele faz isso por um ato de desespero, né? Ele, na verdade, ele quer fugir do desafio. Matar a dor, ele quer matar a dor, ele quer fugir de algo que para ele, uma dor que é insuportável para ele. Perfeito. E ele não encontra naquele momento alternativas, ele não consegue vislumbrar uma saída, né? Perfeito. Mas, assim, precisa muito do nosso apoio, da nossa ajuda, e porque nós sabemos, né, das consequências todas, né, que vêm após o suicídio. Porque na realidade ninguém consegue matar-se, né, Brandão? A gente consegue matar o corpo físico. Exatamente. Né? Porque o espírito é imortal, né? Ele jamais morrerá, né? Isso é importante, né? É importante frisar que nós apenas destruímos o corpo físico. Exato. E que a primeira e maior e grande decepção, né, do suicida é perceber isso. Perceber que ele apenas exterminou o corpo físico, que a vida continua, e agora com provações ainda maiores, né? Com a dor ainda maior, com um remorso muito grande, né? E com uma angústia terrível. Então, isso está provado, né, em várias comunicações espíritas, na ampla literatura espírita, né, que traz muitos livros sobre isso. Então, é importante, né, a nossa doutrina tem muito a colaborar na prevenção do suicídio. Perfeito. Brandão, tu falou uma coisa, nas nossas reuniões mediúnicas, muitos suicidas se manifestam. Fala um pouco mais sobre isso. Muitos suicidas se manifestam nas nossas sessões mediúnicas. Sessões mediúnicas. Bom, as sessões mediúnicas são atividades que existem nas casas espíritas, e é bom a gente falar para o público, né, que não conhece, onde os médiuns, né, recebem comunicações espíritas, dos espíritos, e se manifestam em torno de uma mesa. Nessa mesa existem médiuns, existem os coordenadores, ou coordenador, ou esclarecedor, perfeito, e é travado um diálogo, né? Um diálogo com esses irmãos desencarnados, e a gente pode, então, comprovar através desse diálogo a dor e o sofrimento, especialmente quando o desencarne foi feito através do suicídio. Nós recebemos comunicações diversas, né? E importante salientar que essas comunicações são também para nós, espíritas, né, para o nosso entendimento, para o nosso esclarecimento. E ali, naquele momento, com apoio do plano espiritual, né, nós conseguimos conduzir as reuniões mediúnicas de uma forma o mais proveitosa possível para esses irmãos. E esses suicidas que se manifestam nas reuniões mediúnicas, isso traz esse esclarecimento para ele, traz um certo alívio, ele compreende melhor o porquê da situação dele? Ele chega, normalmente, na grande maioria dos casos, ele chega com um sentimento de culpa muito grande, sim, com a dor do arrependimento. E essa dor, esse arrependimento, essa culpa, lhe martela de uma forma tão constante, né, que ele realmente chega achando que aquele sofrimento não vai acabar nunca mais, né? Quando nós estendemos a mão, né, e falamos que Deus é Pai, é misericordioso e que atende a todos os seus filhos,
e que é possível um recomeço, então ali começa, né? Começa uma nova página, né? Onde ele é recolhido, né? para lugares no plano espiritual, e um dos lugares é o Hospital Maria de Nazaré, né? Que atende, é coordenado por Maria de Nazaré, que atende esses irmãos. Sim. Então, a partir dali, ele começa um trabalho de recuperação. Mas ele começa porque chegou o momento, né? Chegou o momento dele. O momento que o arrependimento é total, né? E que ele busca de todas as formas, né, se redimir desse ato. Perfeitamente. O Brandão, nós sabemos também que a prece, né, dos familiares ajuda muito, né? O mundo espiritual consegue auxiliar estes irmãos de uma forma melhor, né? De uma forma mais categórica, né? Auxiliando esses irmãos e encaminhando-os para esses locais, né, de acolhimento espiritual. Inclusive, eu gostaria que você falasse um pouco sobre o livro da Memórias de um Suicida, da nossa irmã Ivone Pereira, né? Do Amaral Pereira. Certo. Poderia fazer um resumo dessa obra para nós? Essa obra maravilhosa, né? Realmente a prece tem um poder, né? A gente sabe, né, que a prece ela atinge, né, tem uma amplitude muito grande. Perfeito. Principalmente quando a prece vem do coração, né? Quando ela é feita com as nossas próprias palavras, né? Não é pela quantidade de palavras que a prece é valorizada, mas pelo sentimento que ela está carregada. Exato. E quando nós dirigimos preces àquelas pessoas que nós amamos, aquelas pessoas que nós queremos ajudar, com certeza essas pessoas são envolvidas por essa vibração de amor, e isso facilita enormemente, né, o trabalho de desprendimento, o trabalho do progresso, né? Então, a prece sempre é bem-vinda em todas as situações, né? Então, é algo que nós podemos realmente fazer, né? Assim como os centros espíritas têm as sessões mediúnicas que atendem, né? Atendem esses irmãos, a prece pode ser feita e deve ser feita sempre. Né? Em qualquer lugar. Em qualquer lugar, né? Em qualquer situação, em qualquer momento, né? Não existe um lugar especial para isso. Né? Exato. Quanto à obra da Ivone do Amaral Pereira, que é uma obra considerada um dos livros, um dos mais belos livros dos últimos 20 anos da doutrina espírita. Essa obra, ela realmente é um divisor de águas na doutrina espírita. Eu mesmo atendi, um atendimento fraterno do Lar de Joaquina, uma pessoa que me contou, ela disse: eu subi no 5º andar do prédio para me suicidar. Mas eu tinha lido algumas páginas do livro Memórias de um Suicida, e isso me impediu que eu me jogasse. Porque eu percebi ali a dor, né? A dor que passa um suicida, a dor após o desencarne. Importante frisar que Ivone do Amaral Pereira, ela escreveu esse livro em desdobramento. Não foi através da mediunidade só. Ela se desdobrava, né, através do espírito Charles, né, que é seu guia espiritual, e de espíritos de escola, né, próprio apoio de Bezerra de Menezes, né, ela se desdobrava e visitava esses lugares. Perfeito. E depois, ao retornar durante o dia, ela escrevia os lugares que ela esteve. Então, assim, é um livro fantástico em termos de detalhes, né? Perfeito. E até para aquelas pessoas que puderem ler esse livro, é um livro que tem mais de 500 páginas, mas é um livro para ser degustado, né? Não se assustem com as primeiras páginas, né? Onde Camilo Castelo Branco conta a sua passagem, a dor da sua passagem, né? O sentimento, a amargura, o remorso que ele sente, né? Perfeito. Não se assustem com isso, sigam em frente, porque o livro mostra que, claro, que além da dor, né? E que teremos que resgatar isso de alguma forma através de reencarnações dolorosas, né, com deficiências físicas, principalmente naqueles órgãos que nós atingimos, né, que nós destruímos, né, mas existe sim, né, Deus é misericordioso, como dissemos, claro. Existe sempre uma forma de acolhimento, de ajuda, e aí Ivone fala, né, desses centros de ajuda, do Hospital Maria de Nazaré, né, que está no plano espiritual, de todos os amigos, né, que trabalham por Maria, né, a legião de amigos de Maria ali que trabalham, e realmente é um livro que todo espírita
deveria ler, e mesmo os simpatizantes ou aqueles que gostariam de conhecer um pouco, né, sobre o outro lado da vida, porque ele não fala só exatamente do suicídio, mas ele fala de todo o mundo espiritual, dos relacionamentos, de como as preces chegam até lá. Né? Então tudo isso é algo importante que toca profundamente a gente. Brandão, e aquelas pessoas que muitas vezes, e não são poucas, que se suicidam, tiram a sua própria vida, na esperança de encontrar com os seus entes queridos que já foram. Elas encontram realmente com os entes queridos, ou como é que funciona isso no plano espiritual? Bom, nós temos uma passagem no livro Céu e Inferno, onde na Sociedade Espírita Parisiense, Allan Kardec relata de um filho, a história real de um filho que desencarnou precocemente. Ele desencarnou em torno de 18 a 19 anos, e a mãe, inconformada com a doença e o desencarne do filho, no mesmo momento que o filho estava por desencarnar, ela no leito de morte disse para o filho: filho, tu não vai sozinho, a mãe vai te cuidar. Enquanto eles estavam cuidando ali das exéquias do filho, ela foi para um galpão no fundo da casa e se enforcou. E esse filho vem até a Sociedade Espírita Parisiense, numa sessão mediúnica onde estava Kardec coordenando, e faz o seu relato, né, e diz: olha, tudo estaria muito bem para mim, porque ao chegar no plano espiritual, eu compreendi a necessidade do meu precoce desencarne. Percebi que estava realmente, vamos dizer, determinado que o meu desencarne teria que ser precoce. Perfeito. Tudo estaria bem, não fosse a minha mãezinha ter desencarnado, porque isso vai impedir o nosso encontro por muitas e muitas encarnações. Isso nos afastou. Perfeito. E isso me deixa triste. Eu peço que façam por elas preces, né, que façam vibrações amorosas para que tenha o amparo de Deus. Então, essa história que Kardec nos conta no livro Céu e Inferno, relata, né, de forma clara as consequências do suicídio. Perfeitamente. Bom, esse é um assunto inesgotável, mas, infelizmente, nós precisamos terminar o nosso programa. Terminou o nosso tempo. Não sem antes agradecer os nossos apoiadores culturais, a Pampeiro S.A., Drogaria São Francisco, Brand Sports, Sedic, Lar de Joaquina, Foco Construções e Escritório de Contabilidade Novo Tempo. Agradecendo ao Jorge Brandão pela sua presença aqui, falando a respeito desse assunto, como eu disse antes, inesgotável e apaixonante, digamos assim, porque é uma coisa que a gente não dá vontade mais de parar de falar, explicando para os nossos telespectadores quais são os problemas que trazem o suicídio. Então, agradecemos mais uma vez e até uma próxima oportunidade. Programa Palavra Espírita, apoio cultural, Pampeiro S.A. Drogaria São Francisco, sempre ao lado da comunidade. Sedic, Sociedade Espírita Divulgadora Cultural. Brand Esportes, Foco Construções, Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Escritório de Contabilidade Novo Tempo.